Glória a Deus. Também cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Quero pedir para os irmãos que estão nessa posição, abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Trouxeram de novo aqui o papelzinho do Ford Fiesta, acredito que já foi lá desligar a luz, né? Estava acesa. Ford Fiesta prata, está com a luz acesa, placa HKZ, tá? Então, se você já foi, tranquilo. Se não foi, aproveite para não ter que empurrar o carro, né? Irmãos, hoje nós vamos para o último dia desse estudo sequencial sobre os valores reais da vida, né? Valores absolutos. Então, nós vamos falar hoje no livro de Efésios, capítulo 5. Você lembra? Primeiro dia, nós falamos sobre o livro de Mateus, falamos sobre alguns valores que não se deve perder. Por exemplo, a saúde, que aquele leproso perdeu, né? O pecado faz perder a saúde, a família, o nome, de extrema importância, o nome e a esperança. No segundo dia nós falamos que nós não podemos, ou que os valores absolutos da vida são perdão de pecados, a cura das enfermidades espirituais, enfermidades da alma que não tem remédio na farmácia para poder comprar, né? Bom se tivesse, mas não tem, a gente tem que receber de Deus, e o nome no livro da vida, a vida eterna. A gente não pode perder esses valores, que se perder, perdemos tudo. E hoje nós vamos falar de um valor pouco valorizado, mas que você vai ver que no contexto do nosso estudo é o de maior importância, talvez, um deles, né? Ele vai estar inserido em algo muito importante. E nas próximas oportunidades que teremos, irmãos, nós queremos falar sobre os pecados matrizes. 7, 8 terça-feiras aqui, porque eu vejo que a gente acaba tapando o sol com a peneira, né? Quer ver um exemplo? Quantos de vocês já procuraram o pastor Isaías, disse assim: pastor, não vou participar da ceia hoje, porque no almoço eu comi uma costela e depois comi uma picanha até passar mal. Alguém já procurou o pastor e disse isso para ele? Então não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Alguém disse alguma vez? É um pecado que leva para o inferno, gula. Concorda comigo ou não? Amém ou não amém? Mas a gente nunca procurou ele. Alguém já procurou uma vez o pastor Isaías, disse assim: pastor, não vou participar da ceia porque hoje eu exagerei lá em casa, contei algumas mentirinhas que eu considero mentiras santas para resolver alguma situação. Então não quero participar da ceia hoje, que eu menti pra caramba hoje lá para poder resolver uma situação. Alguém já procurou? Não procuramos. São pecados de conveniência. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo e que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Alguém já procurou o pastor Isaías para dizer para ele assim: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim para participar da ceia, porque hoje eu ardi de inveja de ver o vestido novo daquela irmã. Demais aquele vestido, ela chegou diferente demais, pastor. E eu fiquei com uma inveja daquele vestido que... Ou alguém diz assim: pastor do céu, põe a mão na minha cabeça, repreendo o espírito da inveja, porque quando eu vi o fulano chegando com aquele carro, eu falei: meu Deus, a gente não procura, não é verdade? Mas a gente participa da ceia, pastor. Diga para mim, alguém já procurou o pastor Isaías, disse para ele: pastor, ore por mim, porque eu não sei se eu vou poder participar da ceia. Que eu fiquei tão irado hoje lá dentro de casa, mas tão irado, que eu chutei mesa para todo lado. A ira é um pecado que leva para o inferno. Mas a gente é conveniente. A gente acha que está tudo normal, que está tudo certo. E assim a gente vai indo. Agora, o pior de todos, irmãos. Quantos de vocês já procuraram o pastor Isaías e disse assim: pastor, esse mês não tomarei a ceia, porque eu estou numa preguiça que eu não aguento mais. Pecado. Quantos? Está vendo? Como a gente tapa sol com peneira, irmãos, como que a gente acaba fazendo, achando, e tem uns de nós que ainda acha que estão por cima da carne seca. Ele pega os dedão assim e fala: você vai para o inferno, você é isso, você é aquele outro. É por isso, irmãos, que eu quero dar um conselho: nunca julgue ninguém. Se coloque sempre como menor, que você vai ser abençoado. Porque você é tão culpado como o culpado, tá? Você talvez... Porque a gente tem os nossos pecados de estimação, Roberto. Sabia? A gente tem aquela malinha nossa que aquele ali ninguém mexe. Então, nas próximas oportunidades das terças-feiras, que o pastor Isaías me conceder, estaremos falando sobre os pecados matrizes, tá?
Um padre no século VI chamou eles de pecados capitais, né, pastor Gomes? Então nós vamos estar falando sobre eles e eu com certeza você vai ser muito edificado, muito abençoado, né? A gente vai parar de coar um mosquito e engolir um camelo. Amém ou não amém? Então vamos lá, Efésios capítulo de número 5, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Pastor Isaías já orou, né, pastor? Então pode tomar o teu assento, glorificando, engrandecendo o nosso Deus, que hoje nós estaremos falando sobre um valor de extrema importância na nossa vida, que está aqui no verso de número 16. Nós vamos falar um pouco aqui acerca do tempo. Vamos falar um pouco acerca desse fator por demais de interessante, mas que muitas vezes banalizado, né? Não aproveitado. O texto aqui que nós lemos no versículo de número 16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo significa aproveitando bem o tempo que nos é disposto. O tempo é algo de extrema importância, porque o tempo, ele é implacável. Se você quer descobrir como o tempo é implacável, você dá uma olhada no espelho e dá uma lembrada de alguns anos atrás, como você era e como você é hoje. O tempo, ninguém consegue parar, ninguém consegue limitá-lo, ninguém consegue fazer com que ele regresse. O tempo, ele não volta, o tempo, ele não existe possibilidade nenhuma de nós acrescentarmos ou diminuirmos tempo na nossa vida. Tempo é uma dádiva, um presente que nos foi concedido, e quem sabe aproveitá-lo, vive bem. Quem não sabe, infelizmente, tem uma vida de muitas infelicidades e tragédias. 70 anos alguém considera muito tempo, mas para pessoas que sofrem, para pessoas que não sabem administrá-lo. 70 anos alguém considera um tempo irrisório para as pessoas que aproveitam bem ele e que não querem de jeito nenhum que o tempo dele aqui na terra se acabe. Pergunte para uma pessoa de 90 anos se ela deseja que o tempo dela aqui se acabe, ela vai te dizer em alto e bom som: não, eu quero continuar vivendo. O tempo, queridos irmãos, é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, os minutos, os segundos, os milésimos de segundo e etc. O tempo é que dá uma definição de passado, presente e futuro. O tempo é real, ainda que invisível, porém é real. O tempo existe e o tempo não pode ser parado. E no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, o verso de número 11, a Bíblia diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Está aí uma das maiores revelações para a vida do ser humano. Por que que nenhum de nós tem o desejo de morrer? Porque foi implantado, foi introduzido em nós esse desejo de ser eterno. E é por isso que Deus chama de maior presente para o homem a vida eterna. Porque esse desejo, esse sonho, essa vontade está dentro de você aí. Ela está ardendo dentro de você a eternidade. Se você pudesse escolher alguma coisa na sua vida e pudesse pagar, com certeza você não hesitaria em dizer: eu quero ser eterno, eu não quero morrer nunca. Eu quero permanecer aqui, porque a vida, ela é um dom que foi dado por Deus. E por isso a vida, ela é prazerosa e a gente não tem desejo de morrer. A Bíblia diz que Deus, ele fez tudo apropriado e ele implantou dentro do coração do homem a eternidade. Você pode olhar que a gente olha no espelho, eu mesmo estou quase chegando na casa dos 50, estou batendo na trave ali, e eu olho no espelho assim, e às vezes eu fico pensando assim, que eu ainda tenho 18 anos, 19, penso que tenho o mesmo vigor, a mesma força. Ainda eu quero fazer coisas que eu fiz quando tinha 17 anos, só que daí a cabeça, irmão Quintino,
ela deseja fazer, mas o corpo já não obedece mais. Porque o tempo trabalhou no meu corpo. O tempo agiu no meu corpo e agora eu estou impedido de fazer muita coisa que eu fazia com 18 anos. Eu me lembro bem que com 18, 17 anos eu corria 100 metros, assim, que era um raio. Eu fazia corridas do Morumbi naquela época, ia até a Ponte da Amizade e voltava. Se eu fazer isso hoje, morro de infarto no meio do caminho. Fico na estrada, não vou conseguir porque meu corpo já não tem aquele vigor para fazer esse tipo de coisa. Isso são sinais de que o tempo está atuando dentro da minha vida e não tem jeito. Ele não vai parar, ele vai continuar todos os dias, em todo momento. Eu tenho certeza absoluta que quase todos vocês lembram da época que vocês eram meninos, que vocês eram crianças, que vocês eram jovens. Quase todos nós lembramos disso, mas passou-se o tempo e já não somos mais. Hoje já somos pessoas maduras. O tempo é da mesma forma que ele é implacável para conosco, que ele trabalha de uma forma violenta contra a nossa vida, ele também é um aliado, ele é um amigo. Porque se você sentar com uma pessoa de 70 anos, 80 anos, o tempo trouxe para ela experiências extraordinárias. Se o moço entendesse, se o moço compreendesse o valor que tem sentar 1 hora com uma pessoa de 70 anos, ele todos os dias procuraria alguém dessa idade para conversar com ele. Porque tem coisa que as faculdades não ensinam, tem coisa que os colégios não vão ensinar, mas um homem de 70 anos ensina. Ele vai dizer: eu passei o que você passou, vivi o que você viveu, senti o que você sentiu, desejei o que você desejou, e as coisas que eu pratiquei que me trouxeram sucesso são essas. As que me trouxeram infelicidade são essas. É a maior escola, é a maior faculdade que alguém pode ter, é sentar com alguém que o tempo tornou ele uma pessoa sábia. Sabedoria nós sabemos que não se adquire, irmãos, através do conhecimento. Sabedoria é um dom de Deus. O conhecimento se adquire através da busca, da pesquisa. Agora, a sabedoria não. Eu disse uma vez aqui que o meu pai, com 74 anos, ele ainda lê projetos arquitetônicos de elétrica, que engenheiros procuram ele para poder dizer o que nós temos que fazer aqui. Nunca fez a 4ª série. Fez lojas no Paraguai, as maiores lojas, a Nave, aquelas lojas grandes, todas elas o meu pai fez, umas 8 ali. Nunca estudou, nunca foi um engenheiro, nunca foi um arquiteto, nunca foi nada. Mas recebeu um dom de Deus, recebeu a sabedoria nessa área para praticar esse tipo de coisa. Então o tempo, queridos, literalmente o tempo, ele tem coisas boas e tem coisas ruins. O tempo precisa ser bem aproveitado. Eu coloquei aqui que um dos fatos, ou um fato muito interessante, é que o tempo não pertence ao homem. O tempo foi nos dado por Deus para que pudéssemos utilizar dele com sabedoria. Deus deu tempo para o homem para que o homem aproveitasse bem esse tempo. Claro que nós fazemos muita bobagem no decorrer dos tempos, mas a gente vai acertando, a maturidade vem, a gente vai acabando ficando maduros e a gente acaba fazendo a coisa correta quando damos ouvidos, né? O tempo, queridos, dispensado ao homem é um presente que deve ser muito bem aproveitado. Não é uma coisa banal, não é uma coisa sem valor. O tempo é tudo para nós, porque nós estamos aqui agora sem saber se Deus nos dará um tempo maior, amanhã ou depois da manhã, ninguém sabe. Porque Deus reservou na eternidade o dia que Ele vai tirar o tempo de cada ser humano, porque o dono do tempo é Deus. Não sei se eu terei mais 30 anos, 20 anos, ou se terei 30 minutos, 20 minutos, não sei. Já vi pastores pregando em cima do púlpito e pá, caí, e o tempo dele foi cortado e ele foi para a eternidade. Ele jamais esperava aquilo ali. Então o tempo é um presente, foi algo que Deus nos deu. Enquanto ele está em nós, ele precisa ser muito bem utilizado, muito bem aproveitado. É um valor que Deus nos deu que nós não podemos banalizar. O tempo, meus irmãos, que passa, ele nunca mais vai voltar. Nunca mais. Ninguém consegue fazer o tempo voltar atrás. E aí é um negócio interessante, é fantástico isso, porque se nós pegássemos um por um aqui, irmã Cléo, né?
e falasse assim: o que você realizou lá atrás que o seu desejo seria voltar e não realizar mais, ou arrumar aquilo? Todos nós teríamos alguma coisa. Todos nós teríamos um momento em que nós aproveitamos mal o tempo e que infelizmente não tem como arrumar. Já era, foi embora. Não tem, ele não volta. Passou-se, esse momento que eu estou falando com vocês vai passar e não vai voltar mais. Por isso que o tempo é algo valiosíssimo, tem que entendê-lo e utilizá-lo muito bem. Porque depois que ele passar não adianta dizer: ai meu Deus, e agora? Já foi. O tempo é algo que passa e não volta mais. Deus, meus irmãos, Ele é literalmente o dono do tempo. Porque Deus é atemporal, Ele não necessita do tempo para nada. Isso aqui quase que dá um nó na cabeça da gente. Porque Deus não necessita desse tempo que nós estamos vivendo aqui. Deus não age nesse tempo em que nós estamos agindo, não. Deus é atemporal, Deus foi o criador do tempo. Deixa eu te contar para você, o que você fez 30 anos atrás é como se fosse ontem para Deus, ou como se fosse 1 minuto atrás. Ele é atemporal. Você já pensou o tanto de pecado, o tanto de coisa ruim que nós fizemos, o tanto de erro que cometemos, o tanto de blasfêmias que blasfemamos, o tanto, está tudo como se fosse 1 minuto atrás para Deus? Graças a Deus que não. Porque Ele fala em Hebreus 10 e 17, Ele diz assim: dos teus pecados não me lembro mais. A única coisa que Deus lembra quando o assunto é pecado é no momento em que você se arrepende deles. Aí Deus se lembra, fala: não, me lembro que ele se arrependeu, não sei de quais pecados, mas ele se arrependeu. Porque a Bíblia diz que Deus lança ele no mar de esquecimento. Senão, os nossos erros, as nossas gulas, as nossas mentiras, as nossas invejas, as nossas coisas erradas, estaria como 1 segundo atrás na mente dele. Ele não suportaria, vamos dizer assim, né? Mas graças a Deus que dos pecados, dos corações arrependidos, Ele diz: isso eu apago da minha mente. Isso eu não me lembro. Se o diabo chegar e falar: o pastor Amorim lá no passado roubou, furtou, fez isso, Deus vai falar: não me lembro. Mas você é Deus, você sabe de tudo. Não, disso eu não me lembro. Mas eu me lembro que um dia ele dobrou o joelho e falou: dos meus pecados, Senhor, eu me arrependo, me perdoa. Nesse dia eu me lembro. Agora, quais eram os pecados, já esqueci. Como disse um pastor aqui, achei tão bonito, estou com amnésia. Só me lembro do dia que ele pediu perdão. Agora, dos pecados eu esqueci. Então Deus, Ele é atemporal. Não adianta você querer que Deus entre no seu tempo, porque Ele não vai entrar. Ele não vai entrar. E a prova que Deus é atemporal, queridos irmãos, por exemplo, está em 2 Pedro 3 e 8, que a Bíblia diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. 1000 anos como um dia, não dá para entender. Humanamente não dá. Por mais que você seja inteligente, por mais que você seja uma pessoa culta, não dá para entender. 1000 anos como um dia. Então é algo, por quê? Porque Deus, Ele é além do tempo. Ele não necessita de tempo para fazer as realizações dele. Uma coisa fantástica em Deus é que você está orando por uma causa. Essa causa pode vir acontecer na sua vida daqui 20 anos, mas para Deus ela está acontecendo agora. É extraordinário isso. Ela vai acontecer no tempo dele. Porque o tempo dele é o tempo kairos, não é o tempo cronos como o nosso. Deus já viu aquela oração respondida que você pediu. Ele já sabe, querido irmão, que ela vai acontecer ou não vai. Porque tem orações que Deus vai dizer sim para você. Tem orações que Ele vai dizer não. E tem orações que Ele vai dizer: espera um pouco. O tempo kairos, queridos irmãos, é uma palavra grega, né? Que significa momento certo ou oportuno. Um tempo de qualidade. Então, para Deus, o tempo dele, tem coisa que Ele não pode fazer agora, que Ele vai te estragar, Ele não vai te abençoar. Eu vi um pregador dizendo uma frase e ele me chamou a atenção, porque ele disse assim: se Deus tivesse atendido o pedido de José, quando ele interpretou os sonhos, José teria sido ajudante de copeiro. Mas como Deus atendeu o pedido de José no tempo kairos, ele virou governador do Egito. Então é melhor o tempo de Deus, o momento oportuno, o momento certo, não é verdade? A hora de qualidade que Deus vai preparar para nós. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu estou orando há 20 anos para Deus salvar o meu esposo.
Não, mas para Deus não é 20 anos, queridos irmãos. Para Deus, 1000 anos é como um dia, pode ser 20 dias. É demais esse negócio para a gente entender. Mas o interessante é que Deus, literalmente, Ele tem o dia da sua oração respondida. Eu coloquei aqui que Deus, Ele não vive no nosso conceito de tempo, né? Salmo 90, versículo de número 4, quero até procurar isso aqui, se os irmãos quiserem me acompanhar. Salmo de número 90, versículo de número 4. A gente não valoriza muito o tempo, mas o tempo é algo extraordinário. A irmã Sueli, como diz o pastor Pauline, está naquele, vale a pena ver de novo, né? Já ouviu isso aqui. Salmo 90, versículo 4 diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Dá para entender uma coisa dessa? 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite passada. 1000 anos. Então Deus, Ele não vive no nosso conceito de tempo. O problema nosso, um dos grandes problemas, é que nós somos pessoas extremamente imediatistas. A gente quer para ontem, a gente não quer para a semana que vem, a gente não quer para daqui 2 anos, a gente quer para ontem. E nesse imediatismo é que muita gente faz bobagem. Porque não conseguindo, queridos irmãos, esperar o tempo de Deus, essas pessoas acabam cometendo erros gravíssimos, acabam cometendo coisas que literalmente vão trazer para elas prejuízos enormes. Aqui temos alguns psicólogos, psicólogas que são médicos aqui, né? Que são, não sei se psicólogo é médico também, não é? Me ajude aí as medicina. Acredito que seja. Não é? Psicólogo é o quê então? Mas não é médico, não é? O que é? Só da área da saúde? Maravilha, já aprendi essa aí. Nós temos alguns psicólogos que estão tratando pessoas que estão extremamente ansiosos. Ansiedade, sabe o que é ansiedade? Psiquiatra já é médico. Ansiedade, sabe o que é? Ansiedade é a pessoa que não consegue esperar as coisas acontecerem naturalmente. Elas querem tudo para hoje, elas são imediatistas, tem que ser agora, se não for. E naquele anseio das coisas acontecerem rápido, essa pessoa acaba adquirindo uma enfermidade. E alguns irmãos que não são ansiosos, eles fazem coisas piores do que a ansiedade. Eles se precipitam. E aí sim, irmãos, é que a coisa complica. Porque a precipitação causa danos na vida da pessoa irreparável. Quer ver um exemplo? Livro de 2 Samuel, se não me foge a memória, capítulo de número 5, fala de um cerco de Samaria, onde 2 mulheres já estavam alguns dias sem se alimentar, e elas resolveram fazer algo precipitado, elas resolveram matar os filhos para se alimentarem. Uma disse para a outra: nós vamos morrer todo mundo, já está morrendo um monte de gente, vamos matar teu filho, vamos se alimentar dele hoje, e amanhã nós se alimentamos do meu, vamos fazer isso. A outra concordou, né? Matar o filho dela é agora, tem que ser agora. Matou o filho, se alimentaram da carne da criança. Aí no outro dia, quando ela procurou aquela outra para matar, a outra estava alimentada, não aguentava mais uns 5, 6 dias, mocosou a criança: não vou matar meu filho. E aí, queridos irmãos, aquela virou uma guerra, foram para cima do rei. O rei foi para cima do profeta, e o profeta disse: amanhã a esta hora haverá abundância de alimento dentro de Samaria. Se ela espera 2 dias a mais, não teria matado o filho dela. Se ela espera 2 dias a mais, ela não teria entrado para a história como uma mulher precipitada e uma mulher que cometeu um erro gravíssimo. A precipitação traz coisas irreparáveis para a nossa vida. Tem hora que a melhor coisa que a gente deve fazer é somente esperar, ponto final. Não deu certo hoje, eu vou esperar o amanhã. Não deu certo amanhã, eu vou esperar o depois da manhã. Tem que tomar cuidado, porque às vezes na precipitação a gente toma as decisões equivocadas, e nessas decisões equivocadas a gente nunca mais vai sair daquele problema. É por isso que Davi, queridos irmãos, era um homem segundo o coração de Deus, porque a Bíblia diz que todas as decisões que Davi ia tomar, a maioria delas, ele consultava Urim e Tumim. Ele falava: Deus, faço ou não faço? Vou ou não vou? Mas a gente não, a gente é precipitado, a gente é ansioso. Meu Deus do céu, tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. E aí a gente vai e faz, depois a gente tem que desfazer.
Você viu aquelas pessoas assim que na precipitação, na ansiedade de ter um carro novo, elas vão lá na concessionária e elas pegam um vendedor daquele top de linha, aquele de ponta mesmo, e o vendedor, pá, na conversa, leva esse carro aqui, mas eu não posso pagar. Que não pode, rapaz, tá doido, você vai pagar esse carro tranquilamente, esse carro é esse, aquele outro. O camarada pega o carro, leva para casa, chega para a esposa dele e diz, olha, irmão, que coisa linda que Deus deu para nós. Ele ganha R$1.800 por mês, compra um carro que ele vai pagar R$1.200 de parcela. Aí se a esposa for sábia, ela vai falar assim, eu não sei se foi Deus que te deu, vou esperar para ver. Porque ele vai devolver esse carro com o passar dos dias. É precipitação, não adianta, ele não vai se dar bem, ele vai ter que devolver. Ele ficou animado porque ele viu o carrão, mas ele não parou para raciocinar. Imediatismo. E aí alguns ainda mais precipitados vêm para o púlpito e dizem, irmão, eu quero contar um milagre, uma bênção de Deus. Conta, meu irmão, o pastor dá um microfone para ele contar um milagre. Conta, o que aconteceu? Ó, balança a chave do carro, está aqui, a bênção que Deus deu, me preparou para mim. Maravilha, 2018, irmãos. A igreja tudo, glória a Deus, maravilha. Aí 3 meses depois, porque ele não tinha condições, ele vai dizer assim, irmãos, quero contar aqui que o diabo entrou na minha bênção. O diabo entrou na minha bênção, irmãos, e que roubou a minha bênção. Não, irmão, não sou protetor e nem advogado do diabo, mas não foi imediatismo, precipitação, ansiedade. Calma, vai devagar. Dá uma parada, o tempo é teu aliado, irmãos. O tempo é teu aliado se você for sábio. Eu coloquei aqui, queridos, que Deus, como é o tempo kairos, eu coloquei que é um tempo de qualidade. Por exemplo, o fruto precisa de um tempo para estar pronto, né? Quem que já plantou em casa ou já comeu caqui verde? Alguém já viu? Já comeu caqui verde? Já comeu, irmã Edi? Já comeu, Roberto? Caqui verde? O que o caqui verde faz? Amarra a boca da gente, tá tudo errado. O caqui só vai ficar bom se ele estiver maduro, se ele estiver no tempo certo. Se ele não estiver no tempo certo, ele não presta, ele vai te causar danos, ele é ruim. Então tem que deixar o pezinho do caqui chegar no tempo certo para você usar a fruta, senão não vai dar certo. A fruta é ruim quando ela é verde. Quem já comeu banana verde? No tempo da minha prova, pastor, eu comi muita banana verde, mas enrolava tudo a boca, assim. Me lembro, meu pai, nós moramos na roça, às vezes a gente estava na beira lá, ia lá para comer uma banana, tinha muita plantação de banana, lavoura de café, e a gente comia banana verde, pensa que é uma coisa terrível. Não pode, tem que ter tempo, tem que preparar. Deus, sabendo disso, ele disse assim, olha, para que você, Paulo, melhor dizendo, sabendo disso, ele disse assim, para que você seja um obreiro, para que você seja um homem de Deus, você não pode ser neófito, você não pode ser novo na fé, você tem que aprender primeiro, tem que tomar uma chalapadinha da vida aí, porque daí você vai dar obreiro bom. Agora, se alguém pegar você novinho na fé, já coloca você no púlpito, já te dá um monte de cargo, você vai estar na lista daqueles que só reclamam, que só dão problema, que não tá bom, que a igreja é isso, que o pastor é aquele outro. É por isso que o fruto tem que estar maduro. Porque quando estiver maduro, chegar até você, você vai dizer, não, Deus está trabalhando e no momento certo a bênção vai vir sobre nós. Tem muitos pastores que erram, pastor. Pega gente não muito nova na fé e coloca aqui. Depois ele não quer descer, Roberto. Deus o livre se tirar ele de cima do púlpito. Por isso que tem que estar maduro, tem que estar preparado. O tempo vai preparar ele. O tempo vai fazer dele um homem ou uma mulher de Deus. Aqui no tempo de qualidade, queridos irmãos, eu vou passar porque eu não quero passar do horário. Nós também temos aqui o tempo como momento certo, né? Em Lucas 18:7 diz assim, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Gente, nós temos aqui alguns irmãos que são da ETAD, teólogos, eu também quero fazer ETAD, mas esse texto me deu um nó na cabeça, porque eu sempre aprendi, sempre ouvi, e alguém pode me dizer, pastor, não, o senhor está interpretando errado, eu aceito também, não tem problema, que Deus ele sempre chega na hora certa. Nós não ouvimos isso sempre, mas o texto aqui está dizendo, não está dizendo isso, o texto está dizendo que pode ser que ele vai tardar. E agora?
Não é isso que está no texto? Pode ser que eu estou interpretando errado. Depois eu vou pedir ajuda aí para os nossos universitários. Não, irmão, sou tranquilo. Eu posso chegar aqui domingo, terça, falar, errei naquele texto. Mas esse texto eu entendo por enquanto que Deus, ele, ainda que ele pareça tardio, pode ser que ele sempre vê no tempo certo, mas no seu tempo ele já está tardando faz hora. Ih, pastor, eu estou esperando, Deus faz tempo. Então, queridos irmãos, o tempo, ele é algo extraordinário para a nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo de número 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Quem de nós? Ângelo, quem? Quem de nós pode falar, eu vou acrescentar 6 meses na minha vida? 1 ano, 10 anos? Nenhum. Nenhum, porque o tempo está determinado. Quer ver uma notícia ruim de dar para vocês? Mas ruim demais, que as pessoas dão uma arrepiada. Deus já viu o dia da sua morte. Ninguém dá glória a Deus. Ninguém dá glória a Deus, porque Ele é atemporal. Ele já viu esse dia. Porque Ele não depende de tempo, Ele está além daquilo que nós imaginamos. Assim como Ele sabe do dia que eu nasci, que eu fui gerado dentro do ventre. Isso é tempo, porque a Bíblia diz assim, o pastor Isaías está falando aqui, é um fato, Deus se alegra muito com o quê? Com a morte dos seus santos. Porque para nós é morte, para nós, mas para Deus é o transporte que nos conduz a uma eternidade do lado dele. É um ônibus chamado morte que vai nos levar para os braços dele para nós vivermos eternamente junto com ele. É diferente. Aquilo que algumas pessoas na beira do caixão gritam, Deus, por que o Senhor fez isso comigo, Deus? Eu quero ir junto, eu quero ir junto. Deus vai falar, porque eu também amo ele, tem que ficar um pouco comigo também. Eu também quero ele do meu lado, é só para você? Então Deus, queridos irmãos, Ele é atemporal, Ele conhece, e nós não temos condições nenhuma de acrescentar nem 1 minuto na nossa vida. Oportunidades. Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Não é Deus que entra nos meus planos. Sou eu que tenho que entrar nos planos de Deus. Preciso descobrir, pastor Gomes, quais são as vontades dele. Preciso descobrir o que ele projetou para mim, o que ele planejou para mim, para daí eu entrar ali. Porque se eu entro dentro dos planos de Deus, a única coisa que pode me acontecer são coisas boas. Eu nunca vi Deus planejar coisa ruim para ninguém. Eu nunca vi isso. Eu já falei e vou repetir aqui para os irmãos. 95% das suas lutas, 95% das suas lutas, você causou elas. Você. Não foi Deus, nem o diabo. Foi você que causou as suas lutas. Atitudes erradas. Não aproveitar bem o tempo. Ansiedade, precipitação. Eu mesmo já fiz tanta bobagem por se precipitar. Então a gente precisa aproveitar as oportunidades e entrar no tempo de Deus. O que é o tempo Cronos? O tempo Cronos é o nosso tempo, é a definição do tempo cronológico e físico, compreendido como os anos, os meses, os dias, as horas, os minutos, os segundos, etc. É o tempo do homem, é o tempo quantitativo. A diferença, qualitativo é o tempo de Deus, o tempo de qualidade. Momento certo, momento oportuno, a hora certa, o momento exato das coisas acontecer. O tempo do homem é o tempo quantitativo, é uma questão de quantidade. O tempo vai nos devorando e o corpo começa a sinalizar que as portas da casa eterna estão próximas, a razão pela qual nossa vida terrena vai perdendo a qualidade e nós voltamos para a quantidade que nos resta. Nós vemos tempo como quantidade, não como qualidade. O ser humano olha para o tempo numa esfera de quantidade. Não é poucas as pessoas que a gente conta, rapaz, já estou com 60, mano. Mas se foi bem vivido, você está abençoado, é. Estou perto aí da viagemzinha que todo mundo vai fazer. Porque a gente se preocupa com a quantidade do tempo, não com a qualidade dele. Mas a gente deveria esquecer, deveria inverter, deveria fazer o que Deus faz, se preocupar com a qualidade do tempo que temos, não com a quantidade. Se falta 10, se falta 20, se falta 50. A média é 80, 70.
50, 60, 70. Estou com 20 ainda para chegar lá. A gente pensa que esses 20 está garantido, mas não está garantido. Pode ser que passe dos 20, mas pode ser que não chega neles. Então a gente precisa trabalhar no tempo não como quantidade, mas como qualidade. Salmo 90, 10, 11 e 12 diz assim: os anos da nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Não pode deixar para pensar no fim da existência, quando lhe falta muito pouco tempo. Aí vem aquele papelzinho que antigamente não tinha, um papelzinho que a gente fazia, para entregar para o pecador, e aí vinha lá assim: sou muito novo, não preciso de Deus. Vou casar, não preciso. Era uma coisa mais ou menos desse jeito, não era assim? Vou casar, não preciso de Deus. Estou na minha juventude, tenho que trabalhar, correr, ganhar meu dinheiro, não preciso de Deus. Aí quando ele pensa que vai precisar de Deus, já não dá mais tempo, morreu, já era. Já não tem mais chance. Por quê? Porque ele pensou no tempo em quantidade, ele não pensou no tempo em qualidade. Não dá para deixar para pensar ou viver as coisas de Deus lá na frente, achando que vai dar tempo de chegar lá. Tem que ser agora. Tem que ser esse momento. Tem que viver a cada dia como se fosse o último. Assim diz no livro de Atos dos Apóstolos. Então cada dia tem que ser muito bem vivido. Não pode ser desprezado e nem desperdiçado o tempo que nós temos. Cada dia tem que ser vivido com muita qualidade, com muita intensidade, porque nós não sabemos se haverá o dia de amanhã. Não sabemos. Você pode ser o cara mais rico do mundo, ter todo o dinheiro, esse dinheiro não vai te dar 1 hora mais de vida depois que Deus determinar que acabou ela. É a maior verdade que existe. É a maior verdade. Não vai te dar. Se Deus determinar que você vai até esse ponto, acabou, é até esse ponto e ponto final. Então a gente precisa usar esses dias, tempo com sabedoria. O tempo produz alguns fatores que precisam ser avaliados. O tempo produz coisas boas e coisas ruins. Algumas coisas ruins neutralizam o presente e estragam o futuro. Devemos sempre ter sonhos e sempre ter muita esperança. Porque tem pessoas que estão no nosso meio que parece que elas não estão mais dentro do tempo. Para mim não dá. Para mim não tem jeito. Minha vida é uma desgraça. Minha vida não tem valor nenhum. Minha vida é um inferno. Desse jeito, pessoas que literalmente o tempo delas é um tempo desperdiçado. Não tem planos, não tem sonhos, não tem esperança. Quer ver? Vou dar uma dica aqui. Se Deus é o dono do tempo e você tem um marido muito ruim, o que você precisa fazer? Se aliar com o dono do tempo. Buscar ele para que ele faça desse marido ruim um marido bom. Se você tem uma esposa goteira, que está no livro de Provérbios, aquela pim, 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 que ninguém aguenta, você tem que se aliar com o dono do tempo, para que Deus trabalhe no coração dela e faça dela uma esposa perfeita. Se você tem filhos que te dão trabalho de dia e de noite, se alie com o dono do tempo e peça para que ele trabalhe dentro do coração deles. Porque eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. Vou dizer algo bem sincero para vocês aqui. Nenhum de vocês veio aqui ou aceitou Jesus, ficou crente, porque você falou: eu quero ser crente hoje. Nunca. A Bíblia diz em João, capítulo 16, a Bíblia diz assim, que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu para que fôssemos e produzíssemos fruto. O meu homem natural, a última coisa que ele queria está aqui. O meu homem natural, nosso último lugar da vida que ele queria está aqui dentro da igreja. Mas um dia o Espírito de Deus tomou meu homem natural, criou dentro de mim, tomou a minha vida e foi mais poderoso do que o homem natural e me transformou num homem espiritual. É Deus que completa a obra.
O problema é que a gente não quer orar, a gente não quer fazer uma consagração, a gente não quer jejuar, e aí o tempo vai passando e ninguém incomoda Deus. Deus precisa ser incomodado para que essas situações mudem, para que Ele antecipe no tempo dele, que é o tempo Kairos, para que Ele faça algo no teu tempo Cronos que traga satisfação para você. O problema é isso, o problema é que a gente não quer fazer com que Deus haja antecipadamente, mas Deus pode fazer isso. Algumas coisas ruins nos dará crescimento, pois não cometeremos os mesmos erros que aconteceu no passado. E é verdade. Tem um monte de coisa que eu fiz ruim demais que eu não vou fazer nunca mais. Uma vez eu passei por uma coisa tão constrangedora. Eu estava pregando num ensinamento. Acho que a irmã Marli estava lá, o irmão Jorge. Eu falei um palavrão no púlpito, irmão, que eu não consigo entender o que foi aquilo. Falei uma besteira, né? Não um palavrão. Acabou na hora o meu culto, o meu ensinamento. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Pedi perdão para a igreja. Acabei o culto. Acho que você estava lá, não estava? Falei, ora por mim aí, gente, que eu acho que eu fiquei... Deu bobeira, uma coisa involuntária. Veio de repente, tal, uma situação, me mandaram um tal de WhatsApp com aquela e aquilo estava dentro do que eu estava ensinando. De repente eu me utilizei daquela palavra de baixo calão. Não é uma palavra muito agressiva, mas ela não é para ser dita em cima do púlpito. Acabou. Fiquei sem chão. Falei, meu Deus, e agora? O que eu fiz? A igreja inteira notou aquilo ali. Falei, gente, vamos orar. Fiquem em pé. Vamos orar pelo pastor aí, que o pastor precisa de oração. Aí eu aprendi que eu tenho que ter um pouco de cautela, um pouco de domínio quando eu estou em cima do púlpito. Não pode ser tão... Tem que ir devagar, tem que pensar antes de falar. E assim nos negócios também. Uma vez eu comprei um Gol, a Marinês está aqui, né? Cadê ela? Está ali. Ai, se a Marinês pudesse me matar por causa daquele Gol, ela mata, mas ela sabe que não pode. Me comprei um Gol, R$100 na carteira. Aquele Gol fez nós sofrer quantos anos, amor? Uns 15 anos? Uns 15 anos sem a Marinês poder ir numa loja comprar uma peça de roupa íntima, um sapato, por causa de um maldito Gol. Agora eu não compro mais assim aleatoriamente. Agora eu paro primeiro para dar uma pensada, para fazer uma avaliação, para ver se não. Então tem coisa ruim que serve para a gente poder aprender, para a gente não fazer de novo. Então nem tudo que acontece de ruim é para te destruir, é para te dar crescimento, é para fazer de você uma pessoa melhor. Para você ser mais abençoado. No relacionamento, por exemplo, aquela agressividade de alguns maridos, né? Aí ele começa a perder o benefício do casamento, ele tem que descobrir que ele tem que ser menos agressivo, ele não pode ficar errando. Então, quando você estiver passando por alguns momentos ruins, nem sempre é para a tua destruição, mas é para o teu crescimento. É para o teu amadurecimento, é para você aprender a não cometer mais isso. O tempo traz uma grande verdade. Sempre haverá, sempre, em todo tempo haverá tempos bons e tempos ruins. Eclesiastes 3. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar, tempo de se conter, de abraçar, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Então o tempo sempre terá isso conosco. É inevitável. Assim tudo, Mateus 7,12, assim tudo, como você deve fazer para aproveitar o seu tempo? Já estamos terminando, mais 5 minutos que tem ceia. Como você deve fazer para aproveitar o seu tempo? Em primeiro lugar, Mateus 7, versículo de número 12. Assim em tudo, faça aos outros o que você quer que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Tem algumas pessoas que não dá para entender. Não consigo entendê-las. Elas praticam tantas coisas ruins e elas querem ser abençoadas. Elas querem ser tratadas bem. Gálatas 6 e 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também o homem vai colher. Gente, você quer ser amado? Ah, pastor, eu vou para a igreja porque eu quero ser amado. Eu quero encontrar um ambiente de amor. Então ame as pessoas. Ame também. A única coisa que você vai conseguir amando as pessoas é amor. Você vai receber isso.
Você quer ser respeitado? Respeite as pessoas. Não adianta a gente chegar com essa cara azeda, aquele negócio sem vida, brabo, todo dia virado nos canecas, não sei o que lá, chegar como juízes, como pessoas que querem que aqui seja do jeito. Não adianta, o que você vai receber aqui mesmo é desprezo. O pastor pode ensinar o tanto que for aqui, você vai sair lá fora e vai dizer: aquela igreja não sabe amar. Amar que jeito, se não dá para chegar perto de você? Tem gente que não dá para chegar perto, você chega perto dele... Ô irmão, pai do Senhor, sou o pastor, hein? Calma aí, ó, paz, amém. Pessoas que parecem que estão tão amarguradas, tão irritadas, tão cansadas da vida, que elas não... Qualquer palavra que alguém faça, elas atacam aquela pessoa. Elas estão armadas para poder falar mal de qualquer tipo de coisa. Não dá, você não vai colher coisa boa. Agora, gente, tem pessoas que são tão agradáveis, mas tão agradáveis, que a vontade que a gente tem é de não sair de perto delas. Você tem vontade de ficar com elas de manhã, de tarde, de noite. Elas podem estar no fundo do poço, passando pelas piores situações, mas se você chegou perto dela, vai tudo bem. Ô minha querida, que nem agora a moda, né? Ô amiga, tô bem, amiga. Desse jeito, então sempre elas, mesmo estando em situações difíceis, elas transmitem pra gente coisas agradáveis, coisas boas. Aproveite bem seu tempo, plante aquilo que você quer colher. Pastor, eu quero colher muito amor, então plante bastante amor. Pastor, eu quero colher muita amizade, então plante amizade. Pastor, eu quero colher nesse meu tempo assim, eu quero ter uma família abençoada, então abençoe a família. Você vai ver que a tua vida vai ser diferente. Quanto ao tempo que ainda nos resta, eu quero dizer para você aqui, para nós encerrar. Pare com essa correria. Pare, por favor. Pare com essa correria. Pare de ajuntar tesouros aqui na terra, porque eu vou te contar uma coisa para você. Muito breve o tempo vai ser cortado da sua vida. Muito breve. E aí, para algumas famílias, a palavra é dura, mas é verdade. Os filhos se matarão pelos tesouros que você ajuntou. Porque não foram filhos criados dentro de uma admoestação perfeita. Foram filhos criados dentro de uma vida de correria. Criados dentro de uma vida de pessoas que não estavam presentes. Só viam o pai e a mãe o tempo todo correndo. Não tiveram dentro de casa aquele acolhimento necessário. E quando o pai e a mãe partem, eles querem se matar por causa de um barraco. Tratamos disso todo dia, não tratamos, pastor? Estou exagerando ou não? Tratamos todo dia. Aproveite bem o seu tempo, aproveite o teu tempo com qualidade. Aproveite ele, não com quantidade. Não se preocupe, Deus não vai deixar você padecer, não. Algumas coisas você precisa fazer. Primeiro, planeje os seus compromissos, irmãos. Existem prioridades na nossa vida que não podem ser quebradas. E eu disse uma delas no começo do nosso seminário, do nosso estudo sequencial, lembram? Uma das prioridades que nós temos, por exemplo, é a saúde. Tem gente que vai antecipar a morte dele, porque é só... o negócio vai inchar. Não cuida de jeito nenhum. Eu vejo a irmã Júlia, eu falei, aí, é um exemplo para usar na pregação. Está correndo 30 quilômetros por dia, está voando. Tem quantos anos ela? Quanto? 60 anos de idade. Medalhinha lá de... Está voando, está bem, está cheia de vida. Vai conversar com ela, a autoestima dela está lá em cima. E aí, irmã Júlia, como é que tá? Estou voando, pastor. Mais uma medalhinha no Paraguai aqui, ó, dos 100 metros. É prazeroso ou não é? Agora o cara se tafunha, querendo ganhar, que ele chega em casa brabo, chutando todo mundo, falando mal de todo mundo, dizendo para os filhos, sai daqui que o pai está cansado, o pai não quer saber do negócio. Planeje os seus compromissos. Viva o seu tempo aquilo que você tem necessidade. Viva o teu tempo aquilo que você precisa. Pare de plantar num terreno onde você não vai colher. Segunda coisa, por causa do nosso horário. Não troque o teu tempo que você tem para Deus. Rapaz, eu vi aqui domingo, meu coração ficou desse tamanho. Não tinha 30 cadeiras sobrando aqui dentro. Tem 700 cadeiras aqui, irmãos. Falei pro pastor, conta aqui, pastor. Não tem, acho que não tinha 30 cadeiras sobrando. Estava até a boca a igreja, irmão.
coisa extraordinária, coisa linda. Um povo que sabe que aquele tempo ali é um tempo valioso. Esse tempo de vocês aqui é um tempo de qualidade. É um tempo valioso para a vida de vocês, porque estamos aprendendo alguma coisa do céu, de Deus. E a gente às vezes fica em casa para ir para frente da Sky. Aleluia, 400 canal, glória a Deus. Pá, pá, pá. O que a gente aprende com isso? Gente trocando o tempo de Deus, irmão, ficar em casa. Perdendo tempo, literalmente, e achando que estão certo. Terceiro ponto. Tenha tempo para a sua família em nome de Jesus. Tenha tempo para a sua família. Qual foi a última vez que você pegou esse menino, saiu com ele, foi com ele lá no colégio dele, no ginásio onde ele vai? Qual foi a última vez que você foi com ele? Pai, tá cansado demais, meu filho. Pai, não pode, pai tá cansado. Fica desse jeito para você ver como vai terminar a tua velhice. Alguns, queridos, não tem o mínimo de dó. Chega no lar dos velhinhos, cuide bem do meu pai porque eu amo. Cuide bem, porque eu amo. Se eu souber que vocês estão tratando mal... Não, eles não têm nenhum tipo de constrangimento. O velhinho está cheio de saúde, cheio de coisa, mas eles não querem o velhinho na casa. Mas talvez lá atrás, ele também deixou de cumprir o papel dele de... Então existem esses dois extremos. Eu não abro mão, quem me conhece sabe... Não abro mão, não tem. Ah, pastor, o senhor tem que estar... Não, esse dia aqui eu vou sair com meus filhos. Esse dia eu estou programado que eu vou sair com o Rafael e com o Dani. Esse dia eu, a Marinês, o Rafael e o Daniel vamos sair. Eu saio com meus meninos, irmão, saio com eles. Eu vou nos lugares que eles gostam, eu vou ver eles fazer as coisas que eles fazem. Está aí minha esposa. Se eles estivessem aqui e estão fazendo faculdade, eles falariam. Eu saio, não tem esse negócio. Eu brinco com meus filhos, a gente brinca. A gente conta piada, a gente se abraça, a gente se toca ainda. E eles têm 18 e 20 anos. Porque quando eu ficar velho, eu quero que eles briguem um com o outro para cuidar de mim. É eu que vou cuidar do pai. E vai ter que cuidar por amor, porque minha aposentadoria vai ser fraca. Vai ter que cuidar por amor. Tenha tempo para a família. E eu termino agora dizendo para você assim... Tenha tempo para lazer, irmão. Pare de trabalhar tanto. Juventude, jovens. Separe um tempo para você ter um lazer na sua vida, alguma coisa que você goste. Separe esse tempo, porque esse tempo é valioso. Esposa, filha, mulher, tire um tempo para o seu lazer. Faça alguma coisa que você gosta. Senão daqui a pouco você vai estar frustrado dentro de casa, só lavo, cozinho, passo, lavo, cozinho, passo, lavo, cozinho, passo, passo, lavo, cozinho, lavo, cozinho, passo, passo. Vai ficar desse jeito. Só fico lavando, só passando e cozinhando. Hã? Não, vai dizer que Deus não cuidou dela. Tire um tempo para o seu lazer. Isso é necessário na vida de qualquer ser humano. Use com sabedoria o tempo que Deus dispensou para você. E você vai terminar a vida, o seu tempo, dizendo: foi muito bom o tempo que Deus me deu. Amém? Se coloque em pé. Se você nunca pensou no tempo, você comece a pensar a partir de hoje. Se o tempo para você era uma coisa insignificante, você comece a pensar no tempo a partir de hoje. Eu coloquei algo aqui que eu achei bonito no livro que eu li, que diz assim: quer saber quanto vale o tempo? Pergunte ao estudante reprovado em 1 ano. Quer saber quanto vale o tempo? Pergunte à mãe que recebeu seu filho prematuramente 1 mês antes do parto. Quer saber quanto vale o tempo? Pergunte ao editor de uma revista que edita sua revista semanal. Quer saber quanto vale o tempo? Pergunta à diarista que perdeu um dia do seu trabalho. Pergunte ao casal apaixonado quanto vale 1 hora. Pergunte à pessoa que por 1 minuto perdeu o ônibus ou o avião. Pergunte para ela quanto vale o tempo. Pergunte ao maratonista que por 1 segundo perdeu a medalha de ouro. Tempo não é uma bobagem.
tempo é um valor inigualável e tem que ser bem aproveitado. E eu termino dizendo para vocês, irmão, eu tenho 47 anos e eu estou feliz com a forma que eu tenho aproveitado o meu tempo. Porque eu tenho aproveitado o meu tempo quase sempre me relacionando com Deus. Não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que necessito. Tudo, não me falta nada. Porque eu aprendi que tempo de qualidade é tempo com Deus. Posso orar por você? Coloca a sua mão no coração.